Os irmãos se lembram alguma coisa desse tema? Esse tema gira em torno da questão de que se o crente perde a salvação ou não. O cristão pode perder a salvação ou o cristão não perde a salvação. Então, essa questão é uma questão bastante polêmica e a doutrina da perseverança dos santos gira em torno disso. Algumas vezes nós conhecemos a doutrina no sentido de afirmar a doutrina, mas nós nos esquecemos dos argumentos. Por exemplo, se uma pessoa chegasse hoje para você e dissesse, não, o cristão ele pode perder a salvação. Que argumento você usaria para dizer que o cristão não perde a salvação? Então, às vezes nós acreditamos, sim, eu acredito que o crente não perde a salvação, mas a gente não lembra de nenhum argumento assim, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre isso e você vai ter a oportunidade aqui, se você quiser, de perguntar. E os nossos irmãos catecúmenos estão no grupo aqui do WhatsApp e vão ter a oportunidade de perguntar aqui. Aí eu vou ler se eles perguntarem alguma coisa. Combinado então? Vamos lá então. Vamos estudar sobre esse tema. Esse tema está dentro dos 5 pontos do calvinismo. Só para lembrar os irmãos, para relembrar, os 5 pontos do calvinismo, eles nasceram no século XVII, quando os discípulos de Armínio apresentaram 5 pontos contra a doutrina reformada da Holanda. Então eles apresentaram 5 pontos contra a doutrina reformada na igreja holandesa. Esses 5 pontos giram em torno desses 5 pontos da primeira coluna aqui, que é a habilidade humana. Então, o primeiro ponto que eles levantaram é que o ser humano tem o livre-arbítrio. O ser humano tem a capacidade de escolher o bem e o mal em relação à salvação. O segundo ponto que eles levantaram foi a questão da eleição condicional. Os arminianos, então, acreditam que uma pessoa é eleita baseada numa fé prevista. Eles não acreditam como nós acreditamos, né? Que uma pessoa é eleita porque Deus quis. Eles acreditam que Deus viu você antes da fundação do mundo e viu se você responderia positivamente ou negativamente à salvação. Então, se você responderia positivamente, Deus disse, esse é o escolhido. Então, eles apresentaram esse segundo ponto. O terceiro ponto que eles apresentaram foi a expiação universal. Eles diziam o seguinte, Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, cada uma das pessoas. E o quarto ponto, a graça resistível. Ou seja, se Deus quiser salvar uma pessoa, a pessoa pode resistir a Deus. Então, e o último ponto, a questão de se uma pessoa cristã pode cair da graça ou não, ela pode perder a salvação ou não. Nesse ponto, inclusive, o partido arminiano, estes discípulos de Armínio tinham divergências. Alguns acreditavam que o crente perde a salvação, outros acreditavam que o crente não perde a salvação. Então eles tinham alguma divergência em relação a esse assunto, tá? Eles não eram unânimes nesse assunto. Tanto é que as igrejas arminianas hoje, igreja batista, anglicana, luterana, que a maioria das igrejas são arminianas, algumas delas acreditam em todos esses pontos primeiros aqui do arminianismo, menos o último. Acreditam que o crente não perde a salvação. Tá? Agora, no que a gente acredita? O que nós acreditamos? Nós acreditamos na resposta do Sínodo de Dort. Qual foi a resposta que o Sínodo de Dort, sínodo de uma reunião na cidade de Dort, na Holanda, depois de muito estudar estes 5 primeiros pontos aqui do arminianismo, eles fizeram um documento chamado Cânones de Dort. O resumo deste documento seria aqueles 5 pontos do calvinismo. Então, quando os 5 pontos do calvinismo foram criados, Calvino já tinha morrido, então Calvino não ficou nem sabendo dos 5 pontos que levavam o nome dele, né? Porque Calvino não tinha pregado exatamente sobre estes 5 pontos dessa maneira sistematizada. Isso está diluído dentro de todo o ensino de Calvino. E aí, quais são os 5 pontos do calvinismo? E é interessante que esses 5 pontos, eles estão interligados lógica e biblicamente um com o outro. Ou seja, se eu acredito em um ponto, este ponto me leva a acreditar no outro ponto. Então, o primeiro ponto lá do calvinismo é a total depravação. Ou seja, o ser humano tem uma liberdade, mas não tem uma liberdade para aceitar a Cristo por si só. Ele não tem livre arbítrio. Então, essa foi a resposta do calvinismo, claro, baseado na Escritura. O ser humano está morto em seus delitos e pecados, não tem capacidade. Ele precisa de uma operação do Espírito Santo para que ele possa
aí sim despertar, nascer de novo e aí aceitar a Cristo. Este ponto nos leva ao outro ponto. Porque se todas as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, por que algumas pessoas creem? Porque Deus escolheu. É uma cadeia lógica, um ponto leva ao outro. Deus escolheu então pessoas. E com que base Deus escolheu as pessoas? Baseado numa coisa que as pessoas fizeram? Baseado numa coisa que Deus previu? Não. Essa eleição é incondicional. Ou seja, Deus escolheu porque Ele quis e pronto. Não foi por nada que a pessoa tivesse feito, porque senão seria uma escolha baseada nas obras e não na graça. A graça é o quê? Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Agora, se Deus me escolheu baseado numa coisa que eu fiz para merecer essa escolha, então a salvação já não é pela graça mais. Então, por isso, os calvinistas rejeitaram este segundo ponto. O terceiro ponto, que é uma conclusão lógica dos outros pontos, é que Jesus não morreu por todas as pessoas. Isso é óbvio. Por quê? Todas as pessoas pelas quais Cristo morreu, essas pessoas serão salvas. Tá? Então, só estou dando uma passadinha nos outros pontos, para que a gente pegue o fio da meada, mas obviamente que a gente não está passando por todos, né? Mas só para relembrar os irmãos. E a graça irresistível também é uma conclusão, ou seja, se o ser humano está morto em seus delitos e pecados, Deus o atrai irresistivelmente. Um exemplo muito interessante disso, uma ilustração, é Lázaro. Quando Deus chamou Lázaro da sepultura, Lázaro foi por quê? Não foi por causa do arbítrio dele, ele estava morto, não é verdade? Ele foi porque Deus o atraiu com o seu poder. Então isso foi irresistível. Lázaro não conseguiu resistir. Não, estou ouvindo a voz de Jesus aqui, mas deixa eu ficar aqui no meu cantinho aqui no sepulcro. Não teve como resistir. Então Deus faz com que as pessoas nasçam de novo e isso é irresistível. Não que Deus esteja obrigando alguém. Deus não precisa obrigar ninguém. Ele pode agir no coração e modificar a vontade da pessoa. Então chegamos ao nosso último ponto. Alguns acreditam então que, uma vez uma pessoa salva, regenerada, a pessoa pode perder a salvação. Nós então acreditamos, como rebateram ali os calvinistas nos 5 pontos do calvinismo, que uma vez que Deus opera o seu Espírito Santo em uma pessoa e a regenera, é impossível que essa pessoa perca a salvação. Então perder a salvação é algo impossível. É claro que isso precisa ser explicado, porque isso dá margem para diversos erros, diversos espantalhos. Entre eles é dizer assim, então se eu já sou salvo, não preciso fazer nada, porque eu nunca vou perder a salvação. Essa é uma visão equivocada que a gente vai trabalhar um pouco hoje. E outras visões mais equivocadas, porque toda a doutrina bíblica é assim, irmãos. Toda a verdade ela vai ter várias distorções. Então, o diabo é especialista para distorcer a palavra de Deus. Desde o início ele está distorcendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com as distorções. Bom, vamos primeiramente a um conceito. O que é a doutrina da perseverança dos santos? Que conceito que a gente pode dar para essa doutrina? Como está exposto aí, esse conceito está na Confissão de Fé de Westminster, mas nos cânones de Dort, no documento que foi feito na época do Sínodo de Dort, que combateu os 5 pontos do arminianismo, tem várias definições, há várias definições interessantes lá também. Mas vamos lá. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, em Jesus, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar neste estado até o fim e serão eternamente salvos. Então vejam, uma cadeia lógica e bíblica. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo são os mesmos pelos quais Jesus morreu, e são os mesmos que, uma vez que essas pessoas gradativamente vão nascendo dentro da história, o Espírito Santo vai aplicando a salvação nessas pessoas e regenerando essas pessoas através da palavra e através do poder do Espírito Santo, de forma que é impossível que esse plano seja desfeito. Deus vai continuar com o seu plano, ou seja, uma vez que Deus fez isso na pessoa, essa obra, é impossível que essa obra seja desfeita. É impossível que essa pessoa caia da graça.
Amém, irmãos? Alguma pergunta quanto a essa definição? Alguma questão? Vamos lá, então. Alguns pontos importantes que a gente precisa deixar claro. Primeiro, os cristãos não são apenas escolhidos, redimidos e regenerados. Eles são também mantidos na fé. É isso que essa doutrina diz. Deus não apenas toma a iniciativa de regenerar a pessoa. Deus não toma a iniciativa de justificá-la. Deus também faz com que essa pessoa permaneça na fé. Deus dá ferramentas para que essa pessoa permaneça na fé. Um outro ponto importante é que essa doutrina não diz que todos que professam a fé permanecem nela. Então esse é um ponto importante, porque aí você pode pensar assim, mas tinha alguém que professava a fé, mas deixou de professar. Essa doutrina não diz que uma pessoa que professa a fé, que todos que professam a fé vão permanecer na fé. Essa doutrina diz que todos que foram regenerados, e nem todos que professam a fé foram regenerados. Tudo bem, irmãos? Nem todos que fazem profissão de fé, nem todos que têm um cargo na igreja, que são pastores, presbíteros, oficiais, etc., nem todos são regenerados. Então acontece algumas vezes de pessoas negarem a fé, elas professam a fé e elas depois negam a fé, e aí a gente pode pensar, essa pessoa caiu, perdeu a salvação. Não, ela nunca foi salva, se ela fez isso mesmo. Então há uma diferença entre professar a fé e ser regenerado. Todo regenerado deve professar a fé, amém? Mas nem todo que professa a fé é regenerado. Então essa é uma questão importante para que a gente possa entender essa doutrina. Você quer ver um exemplo interessante? O exemplo de Judas. Judas não professou a fé? Ele não falou que era seguidor de Cristo? E ele foi até além da gente, olha só. Ele não fez milagres em nome de Cristo? Não fez? Fez. Ele expulsou demônios, ele fez maravilhas em nome de Cristo? Fez. Só que Judas nunca foi salvo. Então é um exemplo aí para a gente entender, né? Entender melhor essa doutrina. Outro ponto importante, o regenerado não está livre totalmente de seu pecado. O que a gente quer dizer? Uma pessoa regenerada que uma vez Deus salvou, ela não está livre de pecar, e não está livre inclusive até de cair em pecados muito sérios. Um exemplo da Bíblia é Davi. Davi cometeu, atrocidades. O maior exemplo disso é quando Davi adultera com Batseba, ele manda matar o marido de Batseba. Ele era regenerado, era salvo. Então, essa doutrina não diz que um crente não pode cair. Inclusive, na Confissão de Fé de Westminster, tem um ponto importante sobre a providência de Deus, que diz que Deus pode, segundo a sua providência, permitir que os seus próprios filhos caiam em alguns pecados terríveis, para que eles possam se humilhar, para que eles possam entender melhor a vontade de Deus, para que eles possam, ser restaurados de uma maneira melhor na fé. Se levantar, quando eles se levantam com mais humildade, com mais humilhação diante de Deus. Então, esse é um ponto importante também. Outro ponto, Deus não permite, todavia, que os seus filhos se percam. Os filhos de Deus, como disse, podem, isso acontece, de cair em pecados. Todavia, se Deus operou de fato a regeneração numa pessoa, ela sempre vai acreditar em Deus e em um momento ela vai voltar, ela vai ser restaurada. A fé que Deus coloca no coração dos seus filhos nunca pode ser apagada. Ela pode virar uma faísquinha desse tamanho aqui, mas não pode ser nunca apagada. Quantos podem dar uma glória a Deus? Quantos podem falar um amém, né? Então, irmãos, o outro ponto também, antes de entrar nos textos, os filhos de Deus podem e devem ter a certeza dessa preservação. Deus, ele diz para a gente que a gente pode ter certeza de que estamos em Cristo. Alguns ramos do cristianismo não acreditam nisso, acreditam que não tem como a gente ter certeza se a gente é salvo.
Mas a Bíblia ela diz claramente que a gente pode ter certeza. Essa certeza nem sempre é do mesmo jeito, porque nós somos instáveis. Nem sempre a gente está acreditando da mesma maneira. Mas uma coisa é certa, Deus incentiva através da Escritura que tenhamos certeza de que estamos salvos. Bom, eu acredito que esses sejam os pontos importantes antes da gente entrar nos textos bíblicos que vão nos mostrar como que essa doutrina está nas Escrituras Sagradas, que é o que mais importa para nós, né? A gente não quer muito saber de filosofia, né? Quer saber do texto lá, né? Qual texto que fala que Deus ele salva e que Deus vai preservar as pessoas na fé, e vamos dar uma olhadinha. Mas antes disso, os irmãos têm alguma questão? Os irmãos estão muito quietinhos aí. Alguma dúvida? Bom, aqui também o pessoal não está com nenhuma dúvida. Vamos lá então para os textos da Escritura. Pedi um pouco de paciência para os irmãos, que eu selecionei bastante textos e vamos ler, de repente parar em alguns, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro esse grupo de textos. No Antigo e no Novo Testamento, a gente percebe textos que demonstram que Deus preserva os seus filhos na fé. Aqui, ó. Isaías 43:1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Esse é um texto que nos mostra claramente essa promessa de preservação de Deus em relação aos seus filhos. Jeremias 32:40. E farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, esse texto aqui é uma profecia em relação à igreja, aquela profecia que Deus disse lá no Antigo Testamento que um dia trocaria o coração das pessoas, né? A pessoa deixaria de ter um coração de pedra, Deus colocaria um coração de carne. E o texto diz que Deus faria com que a pessoa andasse nos seus caminhos. O que é isso então? É a perseverança dos santos. Deus regenera a pessoa, faz com que ela o obedeça e preserva essa pessoa na sua presença. Mateus 18, 12 e 14 diz o seguinte: que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou? Assim também não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que venha perecer um só destes pequeninos. Então, mais uma vez, a vontade de Deus é que nenhum de seus pequeninos, de suas ovelhas, se perca. Essa vontade vai se cumprir? Sim ou não, irmãos? Sim, né? Claro, né? Vai se cumprir com certeza. Então, é isso então que é a perseverança dos santos. Um outro nome que dão para essa doutrina é segurança dos crentes. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão aí e fazer, tá bom? Vamos lá. João 3,16. Alguém pode ler para nós esse versículo tão conhecido? Que maravilha, né? Deus fez tudo isso para que todo aquele que nele crê não pereça. Então aquele que crê, ou seja, aquele que é salvo em Cristo, ele não vai perecer. Bom? João 5,24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí o texto bem conhecido também de Judas 24:25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, seja a honra, glória e assim por diante. Então, qual que é a ênfase aqui? A ênfase de Judas, né? Que não é Judas traidor, né? É o Judas irmão de Jesus. Ele diz que Deus é poderoso para guardar os crentes de tropeçarem. O que é esse guardar de tropeçar? Guardar de perder a salvação mesmo. Porque tropeços em relação a pecados, todos cometem. Então a ênfase aqui é que Deus que cuida de sua igreja, que salvou a sua igreja, Ele guarda a sua igreja, os seus filhos, de caírem
da graça, de perderem a salvação. Se Deus deixasse, irmãos, a salvação para o nosso cuidado, a gente perderia ela em algumas horas. Já perdeu a carteira alguma vez? Já perdeu alguma coisa preciosa para você? Uma aliança, né? A salvação ia ser do mesmo jeito. Se Deus deixasse a salvação conosco, falasse assim, agora a salvação é tua, agora você se responsabiliza. A gente perderia a salvação. Mas essa doutrina maravilhosa nos diz que Deus ele faz uma obra completa. Não estou dizendo que a nossa vontade não trabalha nesse processo. Deus sempre faz com a nossa vontade mesmo. Deus opera na nossa vontade. Então, por exemplo, eu estava dizendo para os irmãos aqui na quarta-feira que aqueles crentes lá que ouviram a mensagem de Ageu, eles se arrependeram. Ageu 1,12 diz que eles se arrependeram, e Ageu 1,14 diz que Deus operou para que eles se arrependessem. E eu disse que eram as duas coisas. Por quê? Porque Deus não se arrepende. Deus se arrepende? Então, quando Deus está operando o arrependimento, quem está se arrependendo é quem? Sou eu. Então, Deus opera na vontade para que eu me arrependa. Então, Deus opera na minha vontade para que eu busque perseverar na fé. Então, a perseverança dos santos não deve ser entendida como Deus forçando a pessoa. Esse é meu filho, eu vou fazer com que ele permaneça. Não, Deus trabalha na vontade, nos livrando de tropeçar e de ter uma queda final. Bom? Outro grupo de textos, João 6,35, declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Olha só, todo que o Pai me dá, virá a mim. O que é isso? Graça irresistível. É o outro ponto, né? Todo que o Pai me dá, virá a mim. Quem vai a Cristo é porque o Pai já deu aquela pessoa a Cristo. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Maravilha, né? Essa promessa. 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. 40. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os irmãos estão conseguindo enxergar, né, essa verdade, né, de que Deus preserva os seus filhos, de que Deus guarda os seus filhos. E um último grupo aqui de textos, não é o último grupo, eu anotei bastante textos hoje, né? Mas não vamos ler todos então, vou dar uma passada aqui nos textos principais, porque eu acho que os irmãos já conseguiram perceber que essa doutrina tem embasamento na Bíblia. Mas o que eu estou propondo aqui é que a gente tenha esse conhecimento, essa certeza, e também que a gente saiba explicar isso para as pessoas. Né? Quando uma pessoa estiver conversando com alguma pessoa, tal, eu acredito que o crente cai da graça. Não, você diz, não, eu acredito que não, que o crente não perde a salvação. Mas baseado no que você acredita nisso? Então a ideia é de que nós pregamos o Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos argumentar biblicamente, ter convicção da nossa fé, do porquê a gente acredita daquele jeito. Né? E esses são os textos que embasam o nosso pensamento, tá bom? Tem até ali 1 Coríntios 1, 7, 8, de maneira que nenhum dom vos falta enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Então a certeza aqui de Paulo, né? Ele vos confirmará até o fim. João 17,12, alguém pode ler para a gente? João 17,12. É o lá de cima. Está muito pequenininho, né? Alguém consegue enxergar? Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o próprio Cristo está dizendo aqui, né? Ninguém se perdeu. Todos que o Senhor me deu, eu guardei. Ninguém se perdeu, exceto aquele
que é o filho da perdição. Tá bom? Romanos 8,30 também é um texto que importante dentro desse assunto, que diz o seguinte: e aos que predestinou, a estes também chamou. Então, alguns estudiosos chamam esse texto aqui de uma cadeia inquebrável, de uma corrente inquebrável. Por quê? Porque veja como trabalha o argumento do apóstolo Paulo. Aqueles que Deus predestinou, eles também, os mesmos, ele chamou. Está falando do mesmo número de pessoas. Está falando da igreja. O texto não está dizendo assim, ó, Deus predestinou algumas pessoas, mas vai chamar outras. O texto está dizendo, aqueles que ele predestinou, a estes mesmos ele chamou. E aqueles a quem ele chamou, a estes justificou. Que é o quê? Na hora que a pessoa aceita Cristo e é justificada. E aos que justificou, a estes glorificou. Este glorificou aqui é a glorificação final. Mas o apóstolo Paulo está usando aqui no passado, porque ele tem uma certeza que Deus há de glorificar todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. A certeza é tamanha do apóstolo Paulo que ele coloca todos os verbos no passado. Quem Deus chamou, os mesmos que Deus predestinou, serão os mesmos que Deus vai chamar, vai chamando à medida que a pessoa vai nascendo. Tem muitos ainda que Deus vai chamar que nem nasceram, né? Então, à medida que a pessoa vai nascendo na história, Deus vai chamando. São os mesmos que Deus justifica e são os mesmos que serão glorificados. Então não vai ter nenhuma pessoa a mais nem a menos lá na glória. Nenhuma pessoa a mais nem a menos daquelas que Deus predestinou e pelas quais Jesus Cristo morreu. Então, por isso a perseverança dos santos, ou seja, é uma certeza de que aqueles que entraram neste pacto serão preservados até o fim. Outros textos mais aí? Acho que esse aí está um pouco maior, né? Alguém pode ler para a gente? 1 Timóteo 4,18 é o primeiro texto ali de cima. O Senhor dará de toda uma obra me levará, salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Então, uma certeza, né? O Senhor me livrará de toda uma obra. 1 João 2,19. Aqui, João está falando daqueles que apostataram da fé. Alguns falsos profetas, pessoas que eram da igreja, que confessavam a Cristo como Salvador e depois passaram a confessar, a negar alguma doutrina fundamental de Cristo. Então é um caso específico de apostasia. Não é aquela pessoa que saiu da igreja, né, e ficou fraca, não é isso. É apostasia, a pessoa crê em Cristo e de repente ela nega a Cristo. Tá? O que João diz? Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Bom? Então, irmãos, esses textos todos nos demonstram que a doutrina da perseverança dos santos, da segurança dos crentes, é uma doutrina, acima de tudo, bíblica. Deus nos dá na sua palavra grandes indícios, claros indícios de que aqueles que estão em Cristo irão perseverar, permanecer até o fim. Alguma pergunta? Até os catecúmenos estão quietinhos hoje. Vamos lá. Vamos para uma outra parte agora, que são as objeções. O que são objeções? Uma objeção é toda vez que alguém contraria, né, faz uma pergunta, um questionamento contrariando alguma coisa. Então é óbvio que as pessoas que acreditam que um crente pode cair da graça, eles têm alguma opinião, né? E eu selecionei aqui 3 principais objeções das pessoas que discordam, das pessoas que dizem assim, olha, a pessoa pode cair da graça. As 3 principais. E uma delas é esse texto de Hebreus capítulo 6. Vamos até esse texto? Hebreus capítulo 6. Versículo 4 até o versículo 6. Esse texto aí, todo mundo tem medo desse texto aí, né? Calvinistas, arminianos, todos os grupos de estudiosos.
Hebreus 6. Hebreus 6, 4 até o 6. Acho que travou aí. Será que esses slides travaram aí? Isso, esse daí. Vamos lá, o que é que diz esse texto? 4, 5 e 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha, né? A ignomínia, a vergonha, né? Então, esse texto aí, muita gente tem muita dúvida com esse texto, porque esse texto mexe um pouco com a consciência das pessoas, né? A gente fala, poxa, será que se eu pequei, então agora Deus não vai me perdoar, né? Mas o primeiro ponto que a gente tem que observar com esse texto é que é um texto muito difícil de ser interpretado, muito difícil mesmo. Então, é claro que a gente tem que olhar, quando a gente estuda a Escritura, a gente estuda a Bíblia com oração, né? A gente olha lá as características do texto, se possível, do texto grego, do texto hebraico, pede a direção de Deus. Só que a gente tem história do cristianismo. Na história do cristianismo, grandes vultos, grandes homens de Deus tentaram interpretar esse texto e cada um interpretou de uma maneira. Então a gente está diante de um texto bastante complexo. O que a gente faz quando existe um texto muito complexo? Claro, a gente tenta interpretar. Mas a gente não usa esse texto como uma regra. Isso é uma coisa até óbvia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Falando da doutrina das últimas coisas, né, quando Jesus voltar, aquele negócio do arrebatamento da igreja, né, esse assunto. Qual tipo de texto que os irmãos acham que é um texto mais claro de se entender? O discurso de Jesus ou o Apocalipse? O discurso de Jesus, né? As cartas de Paulo ou o livro de Daniel naquela parte das visões. Então, é óbvio que o discurso de Jesus e as cartas de Paulo são textos mais fáceis da gente entender. Então, primeiramente, a gente pega esses textos fáceis e estabelece a doutrina. E por essa luz, a gente vai para os outros que são mais difíceis. A gente não faz o contrário. A gente não lê primeiro Apocalipse e, através de Apocalipse, a gente estabelece uma doutrina. Por isso que a nossa escatologia é diferente da escatologia das outras igrejas. Nós acreditamos no arrebatamento, né, aquele invisível, não acreditamos nisso. Por quê? Porque a nossa base está nos textos mais claros, nas cartas de Paulo e nos discursos de Jesus, e através destes textos a gente interpreta os outros. Esse texto aqui é um caso, tá? Mas enfim, este texto parece ser um problema e parece dizer que a pessoa pode cair da graça, e parece ser um problema para o calvinismo. Parece sim. Só que, por outro lado, esse problema também é um problema para o arminianismo. Porque o arminianismo diz o seguinte, que a pessoa ela é salva por uma escolha que ela faz. E esse texto está dizendo, aparentemente, que uma vez que a pessoa caiu, ela não tem escolha para voltar. Então, com isso eu quero que os irmãos entendam que esse texto é um problema tanto para calvinistas quanto para arminianos. É um problema assim, não que o texto bíblico seja um problema, né? Mas um problema para o nosso entendimento, para a nossa limitação. Porque o texto está sempre certo, mas nós somos limitados no nosso entendimento. Bom, e o que a gente pode dizer sobre esse texto? Há pelo menos duas interpretações importantes a respeito desse texto. A maioria dos estudiosos interpreta esse texto como não falando de uma pessoa que foi regenerada, mas uma pessoa que foi iluminada. O que é uma pessoa iluminada? Como Judas, por exemplo. Judas recebeu um grau de iluminação. Os irmãos concordam? Recebeu um grau de iluminação. Ele andou com Cristo, ele fez milagres. Então, digamos que Judas recebeu uma medida de iluminação.
e depois caiu. Então, a maioria dos estudiosos calvinistas vão entender que esse texto não está falando de uma pessoa que foi regenerada. Tem até uma opinião interessante, uma outra opinião de Charles Spurgeon, onde ele diz que esse texto está falando de uma coisa improvável, de uma coisa impossível de acontecer, como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo o seguinte: olha, se vocês caíssem da graça, seria impossível vocês voltarem. Eu acho uma opinião bem interessante, porque no contexto deste texto, o autor aos Hebreus está dando uma advertência naqueles crentes. Então isso seria uma advertência: olha, se vocês um dia caíssem da graça, seria impossível vocês retornarem à graça. Se isso fosse possível, mas não é possível. Tá bom? Então, esse texto, ele não, apesar de ser usado algumas vezes por alguns arminianos, ele não estabelece uma regra de que a pessoa pode cair da graça. Porque senão, a gente teria que admitir que a pessoa não pode voltar para a graça, o que seria um ponto ruim também para os arminianos. Tá bom? Tudo bem, irmãos? Será que deu para conseguir passar? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Um outro ponto importante que as pessoas dizem é sobre as advertências bíblicas. A Bíblia tem várias advertências do tipo assim: permaneça na fé. Quem permanecer até o fim vai ser salvo. Tem inúmeras advertências desse tipo. Então, os arminianos dizem o seguinte: se a Bíblia tem advertências dizendo para mim, olha, permaneça na fé, é sinal que eu posso cair da fé. Então, é um outro argumento levantado por eles. Mas a gente não acredita dessa maneira, a gente acredita o contrário disso. A gente entende que essas advertências que Deus dá, permaneça na fé, cuidado para que ninguém tome a sua coroa, etc, 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 são exatamente as advertências que Deus levantou para que o eleito permanecesse na fé. Deus faz com que os seus filhos permaneçam na fé através dessas advertências. Porque aqueles que não são de Cristo não ligam para essas advertências. Eles não ligam. Cuidado, persevere. As pessoas que não são de Cristo estão pouco ligando para essas advertências. Mas aqueles que são de Cristo, então, ouvem essas advertências bíblicas e entendem: poxa, eu tenho que permanecer. Então Deus usa essas advertências para fazer com que a pessoa persevere na fé. Disse alguma coisa aí? Mas muitos estão ponhando crédito nesse ponto aí, mas a vinda da igreja, permanecer nos trabalhos, nas obras de Deus, em tudo não faltar desse aí. Esse aí que eu creio que tem que ver, que os crentes estão mais colocando, que o crente mesmo, esse aí é só Deus mesmo, que não somos nós. Eu vou olhar para Deus, não, você é crente que não. Esse aí é Deus. É o próprio Deus que vai dizer, não sou eu. Isso, tem um elemento humano, né? Tem um elemento da nossa responsabilidade e o elemento divino. Tá? A terceira objeção que as pessoas levantam é o seguinte: se existe essa doutrina da perseverança dos santos, por que eu tenho que ir para a igreja? Afinal de contas, se eu estou salvo, né? Esse é um ponto que as pessoas levantam bastante. Mas a gente tem que entender que Deus, quando Ele prepara a salvação, irmãos amados, Ele não prepara só um elemento do plano de salvação, Ele prepara todos os elementos. Todos os elementos. Quando Deus preparou a igreja, e Deus edificou uma igreja, e Deus instituiu uma igreja, Deus instituiu essa igreja exatamente para que as pessoas pudessem permanecer na fé. Então, são os meios de graça da igreja: ouvir a palavra, congregar, ceia, o batismo, são os elementos da igreja, da comunhão, a convivência que revela os defeitos, que revela as qualidades. Todos esses elementos são, na verdade, o quê? Meios de graça para que Deus pudesse fazer com que os seus filhos permanecessem na fé. Então, aquele que foi regenerado, verdadeiramente, nunca vai pensar assim: eu estou regenerado e vou viver a minha vida. Se ele pensa dessa maneira, ele não foi regenerado. Se ele foi de fato regenerado, ele vai pensar: eu tenho que permanecer em Cristo.
Então eu tenho que obedecer aquilo que Cristo diz. Então eu tenho que participar da igreja, eu tenho que pregar o evangelho. Então, esses elementos que Deus deu, que a gente chama de meios de graça, são os elementos que nos alimentam. É a nossa comida. É o que faz com que a gente, de fato, permaneça na fé. Os elementos externos com a operação interna do Espírito Santo. Então, esse não é um argumento para a gente dizer, eu sou salvo e não vou mais para a igreja. É o contrário. A igreja foi instituída para fazer com que os crentes perseverem na fé. Tudo bem? Então, a igreja é um elemento de alimentação, né, para que as pessoas perseverem na fé. Alguma pergunta, irmãos? Opa. A gente sendo salvo, se você está em comunhão com a igreja, você está influenciando a outras pessoas a buscar também a salvação, a ser aceito. Então, se a gente acha que é salvo ficar em casa, como eu vou estar influenciando outras pessoas se a gente tem um fundamento de pregar o evangelho, né, transmitir o conhecimento que tem? Essa pergunta do irmão até levanta uma coisa importante aqui, que é uma outra pergunta que as pessoas fazem, que é, se Deus predestinou, para que pregar o evangelho? E aí essa pergunta ajuda a explicar isso. Deus, quando Ele predestina o plano de salvação, quando Ele decreta, Ele não somente elege pessoas, Ele prepara o modo que essas pessoas vão conhecer o evangelho. E qual é o modo que as pessoas devem conhecer o evangelho? Através da pregação. Alguém consegue conhecer o evangelho sem a pregação? Ou, por exemplo, você está aqui hoje. Deus falou diretamente com você? Para você... você não conhecia Cristo, de repente Deus se revelou para você. Não, a gente conhece o evangelho hoje porque pessoas do passado, lá na Palestina, pensaram dessa maneira: eu vou pregar o evangelho. E pregaram o evangelho para a Europa, e da Europa foi para a América do Norte, e os americanos mandaram missionários aqui para o Brasil. De outra forma, nós aqui não conheceríamos a Jesus Cristo, porque aprove a Deus salvar as pessoas pela pregação. Esse é o modo ordinário de Deus salvar. O que é o modo ordinário? O modo comum. Deus faz... Tem questões extraordinárias? Tem, mas é um outro assunto, né? O modo comum de Deus agir é salvando as pessoas através da pregação. Então, por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, da mesma maneira que Deus faz com que pessoas conheçam o evangelho pela pregação, Ele preparou isso para os eleitos, Ele elegeu pessoas e prepara esse meio para que os eleitos conheçam o evangelho. Aí, isso que o irmão entrou, da mesma maneira também, Ele prepara um meio para que esses eleitos continuem na fé. Como é o meio para que os eleitos continuem na fé? A igreja. Como é o meio para que os eleitos conheçam a fé? A pregação do evangelho através da igreja. E permaneçam. A igreja, a continuação dos ensinamentos através da igreja. Então, irmãos, a igreja não salva. A igreja, as denominações não salvam. Mas a igreja de Cristo tem um papel fundamental no alcance dos eleitos e na preservação dos eleitos na salvação. A igreja deve ser a grande escola pela qual a pessoa aprende. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que seguir a Cristo? Por que eu tenho que acreditar dessa maneira? Como que eu devo enxergar o mundo? Então, é isso que vai nos sustentar. A maioria dos evangélicos não enxerga o mundo como cristãos, porque não tem estudo da Escritura, não tem ensinamento bíblico. Então, o que vai alimentar a nossa vida é o estudo da Escritura. Até comida é assim também, né? O que vai fazer com que você permaneça saudável não é o lanche, não é verdade? Não é a pizza. É a comida do dia a dia. O que vai fazer com que os crentes permaneçam na fé, os eleitos, são estes meios de graça, tá bom? Tudo bem? Mas é exatamente isso. Deus usa a igreja para que a gente permaneça na fé e usa para que a gente alcance outras pessoas. Bom, Deus nunca prometeu se revelar diretamente para a gente, né? Na verdade, a igreja
igreja mesmo não salva ninguém. A igreja mesmo não salva ninguém. Né? É aquilo que nós aqui vimos fazer aqui, a adoração a Deus, buscar a Deus, fazer a Deus, aquilo que nós levamos conosco, é que vai, na verdade, que a igreja somos nós. Isso, Somos nós. Nós que estamos lá fora, somos igreja. Não é aqui, quer dizer, esse templo. Isso aqui é um templo. A ver muito, fico ouvindo assim, pensando assim, dessa maneira. Se a igreja está alta para a igreja, porque a igreja está salva no final. Isso mesmo. Na verdade, a natureza da igreja é uma coisa muito complexa mesmo. A igreja ela tem uma natureza dupla, é igual a gente. Nós somos cidadãos dos céus e da terra. Então, nós somos cidadãos dos céus, mas também a gente é cidadão da terra. A gente tem CPF, né? A igreja ela tem esses dois aspectos. Ela é visível e invisível. Ela é um organismo vivo, mas é uma organização. Ela tem elementos que esses elementos tornam difícil da gente entender o que é a igreja. Por isso que a gente tem que estudar, para não cair, né, em algumas falas aí, né, de pessoas que não acreditam que a igreja deve ser organizada e assim por diante. Mas fato é, Agostinho dizia uma coisa bem interessante. Agostinho não acreditava que a igreja salvava ninguém, mas ele diz o seguinte: eu não conheci o evangelho senão pela igreja. Quem que falou para ele do evangelho? Os crentes, que fazem parte da igreja. Conversando com algumas pessoas uma vez, eu conversei com uma pessoa que disse o seguinte: olha, eu posso ficar na minha casa orando e buscando a Deus, e eu acho que eu não preciso da igreja. E eu perguntei para essa pessoa, eu disse: mas como que você sabe que você tem que orar e buscar a Deus? De onde você tirou a ideia de Deus? Ah, meus pais me ensinaram. Mas seus pais ficaram sabendo por quem? Porque se você for avaliar de onde você ouviu falar sobre Deus, veio de quem? Da igreja. A igreja que levantou missionários para vir para o Brasil, a igreja que fez essa tradução da Bíblia. Essas são ordenanças que Deus deu para a igreja, e a igreja vai então pregando o evangelho e alcançando pessoas. Então, quando eu digo assim, eu não preciso da igreja, eu posso servir a Deus, eu estou entrando numa contradição, porque eu só sei que existe Deus porque alguém me falou, e esse alguém fazia parte, alguém falou para meu pai, para minha mãe, para meu avô, que seja. Não tem como Deus do céu vir falar isso para mim, só aconteceu com os apóstolos, né? Tá bom? Então, irmãos, a igreja é o meio pelo qual, os meios de graça são meios pelos quais as pessoas permanecem na fé. Vamos aqui para uma das últimas questões aqui. Vamos lá. Primeiro, as implicações da doutrina do cair da graça. Por que eu não devo acreditar que um crente pode perder a salvação? Porque isso invalida o selo do Espírito Santo. A Bíblia diz que a pessoa, quando é salva, ela é selada pelo Espírito Santo. O que é o selo? O Espírito Santo é a garantia. Se eu acredito que a pessoa pode perder essa salvação, é o mesmo que eu acreditar que Deus pode tirar o seu selo. E o apóstolo Paulo diz: selados para o dia da redenção. Essa ideia também invalida a regeneração. Quer dizer, uma pessoa nasceu de novo e morreu. Não tem como, não tem lógica isso. A pessoa que nasce de novo, ela persevera até o fim. E tem vários elementos na Bíblia, por exemplo, o livro da vida, que indicam que o nome daqueles que hão de ser salvos e foram predestinados antes da fundação do mundo, já estão escritos no céu. Então, a salvação é uma coisa volúvel, que a pessoa vem, confessa a Cristo e Deus escreve o nome dela no livro da vida. De repente ela sai, né? Abandona, aí Deus apaga. Não é isso. No plano de Deus, isso é uma coisa certeira. Tá bom? Então, por isso a gente não deve acreditar que a pessoa cai da graça. E por que a gente deve acreditar que a pessoa, além dos textos bíblicos, né, que a pessoa permanece na fé, a pessoa que Deus salva? Porque isso glorifica a Deus. Isso demonstra para nós que o plano da salvação não foi um plano qualquer. Isso demonstra para nós que o plano da salvação é um plano seguro. Nas palavras do apóstolo Paulo: aquele que começou a boa obra em vós, vai continuar se você deixar. Talvez continue. Ah não, aquele que começou a boa obra vai.
E a palavra obra ali, às vezes a gente perde um pouco o sentido dessa palavra, que é da construção civil. É o edifício. Aquele que começou a construir o edifício, que é a igreja, vai completar até o fim. É impossível que ele falhe. As instituições humanas podem começar obras e falhar. Não é verdade? Mas Deus não faz isso de maneira nenhuma. Bom, isso também nos ajuda, irmãos, nas nossas ansiedades, nos nossos problemas. Por quê? Imagine que a salvação estivesse no nosso poder. A gente não teria segurança nenhuma que nós somos salvos. Então, quando Deus nos ensina isso na Escritura, Ele quer que a gente entenda que a salvação depende dEle. Claro que isso se manifesta em nós, através de atitudes e assim por diante. Mas em primeira análise, a salvação depende de Deus. E isso nos traz então segurança. Senhor, a minha salvação está nas tuas mãos. E nos ajuda também, ao contrário dos acusadores do calvinismo, nos ajuda, do que pensam eles, essa doutrina nos ajuda a fugir do pecado. Porque eu devo pensar da seguinte maneira: poxa, será que eu estou perseverando na fé? Porque os eleitos perseveram. Será que eu tenho demonstrado elementos de arrependimento e de regeneração? Porque os eleitos demonstram. Então, essa doutrina nos faz pensar dessa maneira e, muito pelo contrário, não nos faz pensar da maneira, não, eu sou salvo e não vou fazer mais nada. Pelo menos não é essa a intenção de Deus ao nos deixar essa doutrina revelada, essa doutrina nas Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Bom, para a gente terminar, tem mais alguma dúvida, alguma colocação que o irmão queira fazer? Lembrou de alguma coisa? Aí, irmão, lembrei aqui, ó, tal texto diz isso, isso, isso. O ponto aí seria a santificação, né, pastor? Isso, exatamente. Exatamente, é a santificação, né? Que é tanto a aproximação de Deus como o afastamento do pecado. E a ideia é de que essa doutrina nos ajuda nisso, né? Quando eu olho na Bíblia e vejo que uma marca do cristão é aquele que persevera, então eu olho para mim e penso, poxa, eu tenho que perseverar, não posso desistir. Os crentes não retrocedem, os crentes não olham para trás. Com isso não quero dizer que os crentes não pecam ou não desanimem, isso é uma coisa. Mas Deus sempre vai ali fazer com que eles mesmos pensem, eu não posso desistir de Cristo. Eu não posso deixar a Cristo. Eu não posso deixar essas convicções que Cristo revela na sua palavra. E algumas vezes, irmãos, a gente está... alguns irmãos, né, podem até parar para pensar, poxa, eu tô na fé? Eu nem sei porque eu estou na fé. Porque se dependesse de mim, alguns chegam a admitir isso. Porque é um fato. E em muitos momentos da nossa vida, a gente percebe isso de uma forma mais forte. A gente percebe, olha... É Deus que está me carregando aqui, porque eu estou fraco, eu estou desanimado. É Deus que está me carregando. Em outros momentos a gente não vai perceber tanto, porque a gente é volúvel. Mas não importa, as nossas sensações não são critério da nossa avaliação. O que importa é a promessa de Deus na Bíblia. Eu sempre estarei convosco. Ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos. Eu os ressuscitarei no último dia. E tantas promessas gloriosas e maravilhosas que nos dão a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até aquele grande dia. Amém?